nossa igreja está bonita nessa noite. Está bonita porque você está aqui. Está bonita também porque as nossas mães estão aqui conosco nesta noite. Estamos felizes e agradecidos a Deus pela vida de cada uma das mães aqui presentes. Louvado seja Deus por sua vida, mãe, porque você é especial para Deus e especial para nós também. Eu gostaria, neste momento, de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. E aqui nós ouvimos o Caio contando a história de uma mãe muito especial, Ana. E é sobre Ana que nós vamos, neste momento, aprender algumas lições importantes para a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Lemos assim, 1 Samuel, capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Verso 2: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Bom, nós temos aqui, no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, a oração de Ana. E a oração de Ana, ela merece a nossa atenção, pois revela o verdadeiro coração e o caráter dessa mulher. Ana, o significado em hebraico significa graça. E a palavra graça, ela tem um significado também muito especial, um significado muito importante, porque significa um favor imerecido, um presente. Samuel, ele é o personagem central no primeiro capítulo de 1 Samuel. Mas antes do nascimento de Samuel, a Bíblia fala a respeito de Ana, fala a respeito da sua vida, e nós nos deparamos com essa mãe que fez um voto
um sacrifício, passou por sofrimentos e também por provações. Quantas mães hoje passam por situações semelhantes? Sofrimentos, lutas, provações, dificuldades. E a vida de Ana, embora seja mencionada apenas nos 2 primeiros capítulos de 1 Samuel, é uma história que fala conosco hoje, nos nossos dias. Permanece até hoje como um exemplo de devoção e sacrifício. A história de Ana, ela nos ensina o que significa o verdadeiro compromisso com o Senhor do universo. Bom, contextualizando a história, Ana, ela era amada por seu esposo Eucana. Ela tinha o amor do seu marido. Eucana tinha outra esposa chamada Penina. E Penina havia dado vários filhos para Eucana. Porém, a Bíblia diz que Ana era estéril. Eucana e toda a sua família, todos os anos, eles subiam até Siló, a fim de adorar a Deus e oferecer sacrifícios. E Eucana, ele amava profundamente Ana. E ele então dava uma porção dobrada das ofertas do Senhor. Mas isso não consolava Ana. Pois nessa peregrinação anual, a outra esposa, Penina, ela provocava Ana. Provocava porque sabia que Eucana amava mais a Ana do que ela, e ela então usava algo que mexia demais com Ana, os filhos. Penina, ela tinha concedido filhos a Eucana e Ana não. Numa daquelas ocasiões em Siló, a Bíblia relata que Ana, ela entrou no tabernáculo e ela estava profundamente angustiada, profundamente triste. E ela então agora derramou o seu coração diante de Deus. Ela começou a contar para Deus a respeito das suas dificuldades, a respeito do que ela desejava. Ela queria ser mãe, ela queria ter um filho. Mas havia uma impossibilidade, havia um problema, porque ela era estéril, ela não podia dar à luz a um filho. E ela derrama as lágrimas, derrama o coração até Deus. E quantas vezes, mamãe, você já chorou? Quantas vezes você levou os seus problemas para Deus? Quantas vezes você colocou as suas lutas, as suas dificuldades nas mãos de Deus? Ana abre o coração a Deus. E em meio às muitas lágrimas, ela fez um pedido especial para Deus. E o pedido era para que Deus lhe desse um filho. Mas o interessante é que ela não pediu apenas para Deus lhe dar um filho, mas ela fez um compromisso com Deus, dizendo para Deus que se Deus desse a ela um filho, ela iria dedicá-lo a Deus todos os dias da existência dele. Olha que interessante. Ela faz um pedido para Deus, mas ao mesmo tempo ela faz um compromisso com Deus. Ela pede algo para Deus, mas ela diz assim: Senhor, se o Senhor me conceder um filho, se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Eu vou entregá-lo ao Senhor, eu vou dedicá-lo ao Senhor. E essa não era uma decisão simples, porque esse voto, ele mostra a renúncia dela de criar o filho
junto consigo na sua casa. Eu acho que um dos momentos mais marcantes na vida de uma mãe é o momento da gestação, da mãe e do pai. Mas da mãe eu digo que é mais pelo fato de poder carregar a criança no ventre. Imagine só uma mãe na sua gestação com a expectativa do nascimento da criança, de poder ver o rosto, de poder conhecer o filho. E a criança então ela nasce e a mãe ali começa a amamentar a criança, começa a cuidar da criança. E essas talvez sejam as melhores fases da vida das mães. Talvez a mais difícil, por passar por várias mudanças, mas é uma fase marcante, é uma fase especial. E a mãe olha para a criança, o rostinho da criança, indefesa, dependente da mãe em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E por volta dos seus 3 anos de idade, a sua mãe agora pega e dedica a criança a Deus, entrega a criança a Deus. Enquanto Ana estava clamando ao Senhor, a Bíblia diz que o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, ele estava sentado no portão do tabernáculo, e ele observava atentamente enquanto ela orava e chorava. E ela orava, gesticulava os lábios, mas não saía palavras. E Eli acusou ela de estar embriagada e a repreendeu. Mas Ana se defendeu, dizendo que estava orando a Deus. A Bíblia diz que Deus atendeu ao pedido de Ana. Ela concebeu e deu à luz a Samuel. E o nome Samuel, ele significa pedido ao Senhor. E realmente, Samuel representava a resposta da oração de Ana. E finalmente chegou o tempo de Ana cumprir a sua palavra. Samuel, ele desmamou por volta dos 2 ou 3 anos de idade, que antigamente era a idade onde as crianças elas eram desmamadas. Ela fez os preparativos para levar Samuel ao tabernáculo e apresentou Samuel ao sumo sacerdote. Imagine Ana entregando aquela criança a Eli, o sumo sacerdote. Ela havia pedido para Deus. Samuel era o bem mais precioso que ela tinha. Mas ela devolveu o pedido que ela havia feito para Deus. É algo talvez difícil de imaginar, é algo difícil talvez de pensar. Mas a grande questão aqui está no compromisso que cada mãe precisa ter com Deus. De pedir a Deus, de colocar nas mãos de Deus as suas lutas, as suas dificuldades, as suas impossibilidades, mas de entender que o maior amor precisa ser o nosso amor para com Deus, o nosso compromisso para com Deus. Ana amava Samuel, mas Ana amava a Deus. Ela fez um compromisso especial com Deus e ela buscou humildemente a Deus. E ela esperou no Senhor. Esperar não é algo fácil, não é algo simples, mas ela confiou completamente no Senhor. E eu pergunto para você, mamãe, será que você hoje tem clamado a Deus, você tem colocado talvez
algum problema, alguma dificuldade, alguma impossibilidade nas mãos de Deus. Deus ouve as nossas orações da mesma forma como Ele ouviu a oração de Ana. Mas Deus, Ele quer algo de nós. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa vida, Ele quer a nossa entrega. Você lembra de Penina? Penina, ao contrário de Ana, era uma mulher orgulhosa e arrogante. Ela tinha muitos filhos. Mas o que aconteceu com ela? Ela foi despojada de sua vitalidade e desprezada. A oração de Ana é verdadeiramente um sacrifício de gratidão a Deus, que as resgatou dos seus problemas, mudou as suas lágrimas em alegria e a colocou em seu lar como a mãe de muitos filhos. Uma mulher feliz e realizada. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. E nós sabemos que o amor que mais se assemelha, que mais parece com o amor de Deus, é o amor de mãe. Mães, nós aprendemos algumas lições importantes. A primeira delas, nós devemos levar os nossos problemas a Deus. Devemos levar as nossas impossibilidades a Deus. Mas ao levar os nossos problemas a Deus, nós precisamos entregar tudo de nós a Ele. Colocar tudo de nós nas mãos do Senhor. Nós precisamos orar de todo o nosso coração e esperar em Deus. Confiar nas suas promessas, nos seus propósitos. Entender que os planos de Deus, eles são diferentes às vezes dos nossos planos. Entender que a vontade de Deus está muito além daquilo que nós pensamos. E que o mais importante não é que a nossa vida ela siga um rumo de acordo com aquilo que queremos, desejamos ou pensamos, mas de acordo com os planos de Deus. Dedique, querida mãe, a sua vida a Deus, mas não apenas a sua vida a Deus, dedique a vida dos seus filhos a Deus. Coloque a sua vida, coloque a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor, porque quando Deus está no controle de todas as coisas, é aí que nós seremos verdadeiramente felizes. E por fim, tenha um compromisso com Deus. Tenha um compromisso com Deus, um compromisso de servi-lo de todo o coração. Que Deus abençoe cada mãe aqui presente. E que Deus esteja sempre presente na vida de cada mãe. Parabéns para todas as mães.